Pouca gente sabe, mas existiu um tempo em que a história dos Macabeus era lida e reverenciada como parte essencial da fé. O que aconteceu para que essa narrativa fosse deixada de fora das escrituras que conhecemos hoje? Descubra os bastidores de uma decisão que mudou para sempre a memória espiritual de gerações. Em 1 Macabeus, capítulo 2, do versículo 1 ao 5, encontramos o relato da família de Matatias, o sacerdote, e de seus filhos, que levantaram suas vozes e armas contra a opressão dos seleucidas. Os Macabeus surgiram como defensores da aliança sagrada, combatendo a tentativa de imposição da cultura grega sobre os costumes de Israel. Matatias, o patriarca, não apenas rejeitou a apostasia imposta por Antíoco Epifânio, mas também acendeu a fagulha que incendiaria o coração de toda uma nação. Sua firmeza em preservar a fé verdadeira, ainda que às custas da própria vida, ressoou como um chamado para todos que ansiavam pela liberdade religiosa. A partir de sua liderança inicial, seus filhos, especialmente Judas Macabeu, se destacaram como exemplos vivos de coragem e lealdade a Deus. Os Macabeus eram mais do que guerreiros. Eram símbolos vivos de uma resistência teológica. Em suas ações, ecoava a luta contra a idolatria, contra a corrupção espiritual e contra a perda da identidade do povo escolhido. A história deles, registrada em livros que mais tarde seriam considerados apócrifos por algumas tradições cristãs, é um testemunho vibrante de que a fé genuína sempre encontra seu caminho, mesmo nos vales mais sombrios da opressão. Hoje, ao resgatar o nome dos Macabeus, revisitamos não apenas um capítulo da história, mas também valores atemporais como a fidelidade, a perseverança e o zelo pela verdade divina. Conhecer sua trajetória é compreender como uma família, unida pela fé e pela coragem, pode mudar o curso de uma nação inteira diante das mais severas adversidades. Ao refletir sobre essas figuras inspiradoras, é impossível não se perguntar: em nossos dias, quem seriam os Macabeus que Deus está levantando para preservar a pureza da fé em meio às pressões de um mundo cada vez mais secularizado? Para compreender a importância da revolta dos Macabeus, é essencial mergulhar no cenário turbulento que antecedeu seu surgimento. Depois da conquista de Alexandre o Grande, o mundo antigo foi dividido entre seus generais, dando origem aos reinos helenísticos. Um deles, o Império Seleucida, dominava a região da Judéia com mão de ferro. Conforme registrado em Daniel capítulo 11, versículo 21, surgiria um rei desprezível, identificado por muitos estudiosos como Antíoco Epifânio, cujo governo seria marcado pela tirania e profanação do Templo de Jerusalém. A imposição da cultura grega, conhecida como helenização, atingiu profundamente o tecido social e religioso dos judeus. Costumes ancestrais foram ridicularizados. O culto a Deus foi substituído por adorações pagãs e práticas como a circuncisão foram proibidas. Antíoco foi além de uma mera dominação política. Ele tentou erradicar a fé judaica, provocando uma crise sem precedentes na identidade de Israel. O ambiente na Judéia tornou-se uma panela de pressão. Enquanto alguns judeus, conhecidos como helenistas, cederam às influências estrangeiras, outros mantiveram-se fiéis à Torá, mesmo sob ameaça de morte. Foi neste caldeirão de tensões que a faísca da revolta seria acesa. A perseguição religiosa, longe de extinguir a chama da fé, atiçou ainda mais o espírito de resistência entre os devotos de Deus. Esse cenário sombrio ajuda a entender por que a ação dos Macabeus foi vista não apenas como uma revolta política, mas como uma guerra santa em defesa da aliança com o Senhor. Cada batalha travada carregava o peso espiritual da fidelidade aos mandamentos e à identidade sagrada de Israel. Diante desse pano de fundo, conseguimos enxergar a profundidade do clamor que ecoava do coração da Judéia. Uma geração inteira clamava por libertação, ansiando por líderes que se levantassem como arautos da justiça divina em tempos de escuridão. Matatias, sacerdote da linhagem de Joaribe, foi o primeiro a erguer a voz contra a imposição pagã, como narrado em 1 Macabeus capítulo 2, versículo 27. Sua famosa convocação: quem for zeloso pela lei e quiser manter a aliança, siga-me, ecoou como um trovão nas colinas de Modim. Matatias se recusou a oferecer sacrifícios aos deuses gregos, matando o oficial seleucida que exigia tal ato e inaugurando assim a revolta.
A bravura de Matatias rapidamente inspirou muitos a se unirem à causa. Refugiando-se nas montanhas, formaram uma força guerrilheira determinada e estratégica. Entre seus filhos, Judas destacou-se pela liderança natural e coragem impressionante, que mais tarde lhe renderia o apelido de Macabeu, que significa martelo. Juntos, a família transformou pequenas ações de resistência em campanhas militares que abalaram o domínio seleucida. Cada vitória dos Macabeus não era apenas um triunfo militar, mas uma reafirmação pública da aliança entre Deus e seu povo. As campanhas de Judas, descritas com detalhes nos livros de 1ª e 2ª Macabeus, demonstram como a dependência de Deus era central em cada movimento estratégico, em cada tomada de decisão e em cada celebração após a batalha. Mesmo após a morte de Matatias, a chama que ele acendera não se apagou. Judas e seus irmãos, Simão, João, Eleazar e Jonatã, continuaram a luta com vigor renovado, guiados pelo desejo de restaurar a santidade do templo e da fé em Israel. Suas vitórias se tornaram um sinal de que a fidelidade a Deus pode subverter até os impérios mais poderosos. Essa ascensão meteórica dos filhos de Matatias nos lembra que a obediência e a coragem, quando combinadas com fé genuína, têm o poder de mudar o curso da história, trazendo à tona a soberania de Deus até mesmo nos cenários mais improváveis. Judas, o terceiro filho de Matatias, tornou-se o coração da resistência judaica. O apelido Macabeu, associado a ele, significa martelo e simboliza não apenas sua força, mas também sua habilidade em esmagar os inimigos da fé com precisão e coragem. Logo após assumir a liderança do movimento, Judas revelou uma mente militar brilhante e uma fé inabalável. Em 1 Macabeus, capítulo 3, do versículo 3 ao 9, suas estratégias de batalha e seu zelo pelo Senhor são exaltados como atos de um guerreiro justo e determinado. O que tornava Judas tão especial não era apenas sua habilidade de vencer guerras, mas sua capacidade de unir o povo sob um mesmo ideal: a restauração da aliança com Deus. Enquanto muitos líderes buscavam poder ou reconhecimento, Judas buscava o restabelecimento da pureza no culto ao Senhor. Cada batalha vencida não era apenas uma conquista territorial, mas um passo em direção à restauração espiritual do povo de Israel. Entre suas façanhas mais notáveis estão as vitórias contra Apolônio, Serom e os exércitos de Lísias, generais do Império Seleucida. Suas táticas de guerrilha, emboscadas e movimentos rápidos demonstravam não apenas habilidade militar, mas também uma profunda sensibilidade espiritual. Judas jejuava, orava e buscava a direção de Deus antes de cada combate. Sua liderança não era apenas de espada em punho, mas também de coração rendido ao Altíssimo. Os feitos de Judas rapidamente o transformaram em uma figura lendária. Povos vizinhos e até mesmo alguns entre os próprios judeus viam nele um novo tipo de libertador, alguém que, diferente dos reis do passado, não buscava glória pessoal, mas a glória de Deus. Seu nome passou a ser sussurrado com respeito e esperança entre aqueles que ainda resistiam à opressão estrangeira. A figura de Judas Macabeu, portanto, não pode ser dissociada da ideia de um avivamento nacional e espiritual. Ele foi o homem certo, no tempo certo, com a missão certa: levantar uma geração que conhecia o valor da liberdade, mas que entendia que verdadeira libertação começa com a submissão ao Senhor dos Exércitos. O movimento dos Macabeus, desde o seu início, sempre esteve imerso em uma atmosfera de milagres e intervenções divinas. Em 1 Macabeus capítulo 4, versículo 24, encontramos um exemplo claro de como, mesmo diante de exércitos inimigos superiores em número e armamento, a fé dos Macabeus era o verdadeiro diferencial nas batalhas. Os relatos não escondem a disparidade militar entre os judeus e os seleucidas, mas é justamente nesses momentos de aparente derrota que os feitos extraordinários de Deus se manifestavam. Judas frequentemente fazia questão de reforçar ao seu exército que a vitória não dependia da quantidade de soldados, mas da fidelidade ao Deus de Israel. Isso se refletia nas orações públicas antes das batalhas, nos jejuns coletivos e nas constantes exortações para que o povo mantivesse o coração limpo diante do Senhor. A guerra
Para eles, era uma extensão da santidade e da aliança, e não apenas um ato político ou militar. Diversas vitórias inesperadas reforçaram a convicção de que Deus estava lutando por Israel. Emboscadas bem-sucedidas, inimigos que se confundiam e fugiam, e conquistas sem derramamento excessivo de sangue eram vistas como sinais evidentes de que o Altíssimo abençoava a causa dos fiéis. Esses momentos eram registrados com louvor e cânticos, e serviam para fortalecer a fé do povo diante dos novos desafios. O povo, antes disperso e temeroso, passou a ver nessas vitórias milagrosas um sinal de restauração nacional. A confiança em Deus se renovava a cada batalha vencida. E mesmo aqueles que antes duvidavam do sucesso da revolta começaram a unir-se ao movimento, reconhecendo que algo divino estava acontecendo. O poder de Deus não se mostrou apenas na força das armas, mas na transformação do coração de um povo que por muitos anos esteve espiritualmente adormecido. As vitórias não eram meros episódios militares, mas testemunhos vivos de que quando o povo se volta para Deus, até os impérios mais temíveis se curvam diante da sua vontade. A revolta dos Macabeus não se tratava apenas de reconquistar a independência política, mas de preservar a identidade espiritual do povo de Israel. Um dos elementos centrais que motivaram a insurgência foi o ataque direto à fé judaica. Antíoco Epifânio não apenas exigia submissão política, mas também a adoção forçada da cultura e religião gregas, uma afronta direta à santidade da aliança estabelecida entre Deus e seu povo, como visto em 2 Macabeus, capítulo 6, do versículo 1 ao 6. A imposição de rituais pagãos dentro do templo, o sacrifício de animais impuros, a proibição da circuncisão e da observância do sábado eram atos vistos como intoleráveis por aqueles que ainda mantinham o temor ao Senhor. A fé para os judeus não era uma mera questão cultural ou simbólica, era o alicerce de toda a vida, da moral, da justiça e da comunhão com Deus. Nesse cenário, a pureza religiosa tornou-se uma questão de sobrevivência espiritual. Os Macabeus não apenas se levantaram em armas, mas também restauraram práticas esquecidas, limparam o templo profanado, ensinaram novamente a Torá ao povo e trouxeram de volta os rituais que haviam sido proibidos. Eles compreendiam que a vitória sem santidade seria vazia e temporária. Era necessário mais do que vencer no campo de batalha, era preciso vencer no coração. Esse zelo pela pureza espiritual atraiu o favor divino e reacendeu a fé entre os judeus. A resistência deixou de ser apenas militar e se tornou um movimento de renovação espiritual. Homens, mulheres e jovens se voltaram novamente à lei de Deus, abandonando os costumes gregos que haviam sido impostos e redescobrindo a beleza da obediência aos mandamentos do Altíssimo. A revolta macabeia nos ensina que, quando a fé é atacada, a resistência verdadeira começa no espírito. A fidelidade inabalável à verdade divina pode custar tudo, mas é ela que mantém viva a identidade de um povo. E quando essa fidelidade é preservada, Deus age com poder para proteger e restaurar aquilo que lhe pertence. Após anos de profanação, o templo em Jerusalém foi finalmente libertado pelos Macabeus, um feito registrado com emoção em 1 Macabeus, capítulo 4, versículo 36 em diante. A purificação do templo não foi apenas uma vitória militar, foi um profundo ato de restauração espiritual, devolvendo ao povo a possibilidade de adorar a Deus conforme os preceitos da lei. A festa que nasceu dessa vitória é conhecida até hoje como Hanukkah, palavra que significa dedicação. A rededicação envolveu a remoção de todas as práticas pagãs introduzidas pelos seleucidas. O altar foi reconstruído, os utensílios sagrados foram restaurados e o culto a Deus foi reinstituído com grande júbilo. Um dos episódios mais conhecidos é o milagre do azeite. Havia óleo suficiente para manter a menorá acesa apenas por um dia, mas, segundo a tradição judaica, a luz permaneceu brilhando por 8 dias, até que novo óleo puro pudesse ser preparado. O verdadeiro significado de Hanukkah transcende o milagre do azeite. Trata-se da reafirmação do compromisso com a santidade, da renovação da aliança e da resistência à assimilação cultural. Não era apenas um triunfo contra um inimigo externo, mas uma vitória interna sobre a tentação de abandonar a identidade espiritual. Hanukkah é, portanto, uma celebração da luz que persiste mesmo nas trevas mais densas.
é um testemunho de que, enquanto houver fé genuína e dedicação ao Senhor, nenhuma profanação poderá destruir o que Ele santificou. A cada vela acesa, o povo de Israel relembra que Deus é fiel para restaurar o que foi perdido e que a pureza da adoração deve ser guardada como um tesouro inestimável. Ao compreendermos o verdadeiro significado de Hanukkah, somos convidados a refletir sobre como também devemos purificar nossos corações, rededicar nossas vidas ao Senhor e manter a chama da fé acesa em meio às pressões e distrações do mundo atual. A história dos Macabeus não é apenas um relato de feitos heróicos, mas também uma fonte rica de ensinamentos teológicos. Em 2 Macabeus, capítulo 7, encontramos um dos momentos mais marcantes desse aspecto: o testemunho dos 7 irmãos martirizados, que reafirmaram sua fé na ressurreição e na justiça de Deus, mesmo diante da morte. Este episódio revela que, para os Macabeus, a esperança não se limitava às vitórias terrenas, mas apontava para realidades eternas. A teologia dos Macabeus enfatizava a soberania de Deus sobre a história, a importância da fidelidade à aliança e a certeza de que o sofrimento por amor a Deus não seria em vão. A revolta macabeia, portanto, não era apenas uma luta política, era uma expressão visível da esperança messiânica, a expectativa de que Deus interviria em favor de seu povo. Outro elemento fundamental era a visão escatológica presente nos discursos e ações dos Macabeus. A crença na ressurreição dos mortos, ainda que não amplamente detalhada no Antigo Testamento, ganha força nesse período intertestamentário. Essa esperança fortalecia a resistência dos mártires e inspirava a coragem daqueles que viam a morte não como o fim, mas como o início de uma recompensa prometida pelo Senhor. Esse entrelaçamento entre história e esperança transforma a narrativa dos Macabeus em algo muito maior do que um relato de guerra. É uma proclamação de fé viva que aponta para uma realidade onde a justiça de Deus triunfará de maneira completa e definitiva. Ao mergulharmos na teologia dos Macabeus, somos desafiados a repensar nossa própria esperança. Será que também mantemos nossos olhos fixos nas promessas eternas ou estamos presos às lutas passageiras deste mundo? Um dos ensinamentos mais inovadores e poderosos associados aos livros dos Macabeus é a doutrina da ressurreição dos mortos. Em 2 Macabeus, capítulo 7, versículo 9, um dos irmãos martirizados proclama sua fé em ser ressuscitado por Deus, demonstrando uma convicção que ultrapassava a esperança terrena. Essa crença tornou-se uma das bases mais consolidadas do judaísmo tardio e, posteriormente, do cristianismo. Antes desse período, a ideia de ressurreição ainda era um conceito nebuloso para muitos israelitas. Embora houvesse alusões à vida após a morte em textos como Jó, capítulo 19, versículo 25, e Daniel, capítulo 12, versículo 2, foi nos tempos dos Macabeus que a fé em uma vida futura se consolidou como uma doutrina esperada e proclamada com ousadia. A fé dos mártires em uma recompensa além túmulo dava sentido ao sofrimento presente. Não era apenas resistência política, era a convicção de que Deus, justo e fiel, não permitiria que os justos fossem esquecidos. Outra implicação foi a diminuição da esperança explícita na ressurreição dos mortos no Antigo Testamento. Embora a ressurreição esteja sugerida em livros como Daniel e Jó, nos Macabeus ela é vivida com uma clareza e fervor extraordinários, preparando o solo para a compreensão plena do ensinamento de Jesus Cristo sobre a vida eterna. Com a ausência desse testemunho, a transição entre Antigo e Novo Testamento se torna menos perceptível para muitos leitores modernos. Além disso, a retirada dos Macabeus empobreceu a visão sobre a fidelidade comunitária e a luta pela preservação da identidade espiritual em tempos de perseguição. A resistência macabeia não era apenas um esforço político, era sobretudo uma batalha para manter viva a aliança com Deus diante de um mundo hostil, uma lição que continua sendo vital para os cristãos em todos os tempos. Essas perdas moldaram de maneira profunda a teologia ocidental, alterando o enfoque em certas doutrinas e práticas espirituais. Sem a lente dos Macabeus, perde-se uma camada rica de compreensão sobre como a fé é preservada, provada e celebrada em meio às adversidades mais extremas.
Reconhecer essas implicações nos desafia a redescobrir a riqueza escondida desses livros e a perceber como a história da fé é muito mais ampla e profunda do que muitas vezes somos levados a imaginar. Nos dias atuais, cresce o interesse pelo estudo dos chamados livros apócrifos e deuterocanônicos, incluindo Macabeus. Em um mundo sedento por raízes espirituais mais profundas, muitos buscam compreender melhor a fé dos primeiros crentes e as histórias que moldaram o pensamento judaico-cristão. Essa redescoberta não é apenas um exercício acadêmico, mas uma busca por conhecimento perdido que pode revitalizar a fé contemporânea. O testemunho dos Macabeus ressurge como uma inspiração para tempos de crise espiritual. Em uma sociedade que frequentemente tenta diluir os valores da fé em nome da aceitação cultural, a coragem dos Macabeus em resistir à imposição de práticas contrárias à vontade de Deus se torna mais relevante do que nunca. Eles nos lembram que a fé autêntica exige firmeza, sacrifício e disposição para nadar contra a correnteza. Além disso, os temas de esperança na ressurreição, fidelidade diante da perseguição e zelo pela santidade continuam a ecoar poderosamente. Eles oferecem respostas e caminhos para crentes que enfrentam dilemas semelhantes hoje, seja em contextos de perseguição explícita, seja nas pressões sutis para abandonar os princípios bíblicos. Redescobrir os livros de Macabeus é, portanto, mais do que recuperar um fragmento esquecido da história. É reviver valores eternos, reencontrar exemplos vivos de fé prática e restaurar uma visão mais robusta da jornada espiritual. Essa busca pelo conhecimento perdido é um convite para que cada crente escave as raízes da sua fé, reencontre o vigor da esperança bíblica e renove o compromisso de viver para Deus, mesmo em meio às adversidades. Ao relegar os livros de Macabeus ao esquecimento, perdemos não apenas histórias fascinantes, mas testemunhos preciosos de fé, resistência e esperança. Esquecemos o custo da fidelidade, o valor da identidade espiritual e a beleza da esperança em meio à perseguição. Perdemos lições sobre coragem, sobre a capacidade de permanecer inabaláveis diante de ameaças externas e internas, e sobre o preço da santidade verdadeira. Macabeus nos ensina que a fé não é apenas uma convicção interna, mas uma escolha pública, muitas vezes custosa, de viver segundo a vontade de Deus, mesmo quando tudo à nossa volta conspira contra. Eles nos mostram que a adoração pura a Deus requer vigilância constante e disposição de lutar, não com armas carnais, mas com fidelidade e coragem. Ao recuperar a história dos Macabeus, recuperamos também parte da nossa própria história espiritual. Aprendemos que não somos os primeiros a enfrentar tempos difíceis e que há uma longa tradição de crentes que, como os Macabeus, se recusaram a negociar sua fé em troca de conforto ou segurança. Essas lições nos desafiam hoje a reavaliar nossas prioridades, a fortalecer nossa esperança na ressurreição e a renovar nosso compromisso de viver vidas santas e corajosas diante de um mundo em constante mudança. O eco dos Macabeus continua a soar através dos séculos, chamando cada geração a se levantar, a manter a chama da fé acesa e a lembrar que a verdadeira vitória pertence àqueles que permanecem fiéis até o fim. Eles querem me apresentar um evangelho distorcido, além da razão bíblica, anátema enrustido. Analiso nas letras, leio os antigos escritos, tem poder, manifestação, só não tenho Cristo.